Deixa eu te adivinhar uma coisa. Você gosta de ver seu dinheiro trabalhando por você, certo? Você já recebeu uma notificação de manhã falando que você tinha recebido novos dividendos em dólar? Ainda não? Então nesse vídeo eu vou te trazer aqui 3 empresas com um alto pagamento de dividendos. E você vai aprender como desenvolver essa nova fonte de renda passiva simplesmente sem precisar ficar ali ativamente comprando e vendendo, apenas acumulando patrimônio e o melhor, em dólares. Ou seja, em qualquer lugar do mundo você vai ter um patrimônio extremamente resiliente. Então, vamos lá. Então, rapaziada, beleza? Bruno aqui na área e hoje a gente vai estar conversando aqui sobre 3 empresas com um alto pagamento de dividendos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custar nada e ajuda na entrega do nosso conteúdo. Então vamos lá. Essas 3 empresas são empresas extremamente antigas e resilientes no seu pagamento de dividendos. Ambas não tiveram uma redução no pagamento de dividendos, pelo menos nos últimos 5 anos. Isso vai ajudar a gente a ter uma certa resiliência nesses resultados. A primeira empresa é a Kinder Morgan. Provavelmente você nunca ouviu falar nela. Seu código de negociação é o KMI. Ela basicamente é uma empresa que atua no midstream. Ela possui mais de 70 mil milhas de gasodutos. Dessa forma, esses gasodutos eles simplesmente transportam aí gases naturais, entre outros produtos que eles destinam aí a essa área. Além disso, eles possuem mais de 10 mil milhas de dutos para transporte de petróleo e outros produtos refinados. Antes da gente prosseguir, eu acho que é importante a gente comentar aqui o que seria essa empresa quando a gente está falando de midstream. Quando a gente está falando no setor de petróleo e gás, ou em inglês o setor de energy, a gente tem 3 subcategorias: up, mid e downstream. Quando a gente está falando de midstream, a gente está falando processamento, armazenamento e transporte de produtos como gás natural, petróleo, entre outros produtos aí refinados, que é o foco da Kinder Morgan. Atualmente ela tem um dividend yield de 6%, isso a gente está falando em dólares, então dá mais de 3 vezes a inflação que a gente tem hoje nos Estados Unidos. Agora vamos aqui para a tela do meu computador entender um pouco mais sobre essa empresa. Agora que a gente está aqui com a tela do meu computador aberta, vamos entender alguns dos dados dessa empresa. A gente vê aqui uma queda na sua receita por ação, e isso é um pouco preocupante, até porque se a gente for olhar também as questões, se ela está tendo bastante recompra de ações ou se ela está emitindo mais ações, a gente vai observar aqui, ó, que ela é uma empresa que está emitindo bastante ações nos últimos 10 anos. Então pode ser que esse resultado aqui seja por causa desse uso de patrimônio próprio, desse uso de capital próprio. Agora, se a gente for dar uma olhada na sua margem operacional, a gente vai ver que é uma empresa que veio crescendo suas margens, ou seja, apesar da receita por ação estar caindo, as suas margens operacionais têm crescido, ou seja, ela está conseguindo tirar mais lucro da onde ela não está conseguindo crescer, então ela está se tornando mais resiliente nos seus resultados. E a gente vê isso também pela sua margem líquida. Em 2020 a gente teve uma queda, isso daqui já era mais do que esperado, só que olha a instabilidade nos seus resultados. Sobe, desce e assim vai. Então é uma empresa que a gente precisa ficar bastante atento aí aos seus resultados, se vale a pena você investir nela ou não. Por isso que essa análise que eu estou fazendo aqui é mais superficial, até porque senão ficaria um vídeo de 2, 3 horas aí. Aqui a gente consegue ver seu dividend yield, o seu pagamento de dividendos frente ao seu preço. Ela já chegou a pagar aqui mais de 13%, só que isso daqui eu acho que era meio surreal. Mas aqui nos últimos meses ela vem mantendo aí 6%, 7%. Então eu acho que é interessante você estudar ela para altos dividendos. Você tem que entender que isso tem um alto risco embutido também. Quando o assunto são altos dividendos, você tem um risco tão grande quanto uma empresa focada só em crescimento. Esse é um ponto bem interessante para a gente conversar, que eu acabei não comentando no começo. Essas empresas, as 3 empresas que eu trouxe para vocês hoje, são empresas bem mais arriscadas do que o comum. Por que elas têm um alto pagamento de dividendos e mesmo assim têm um alto risco? Simplesmente porque elas estão sacrificando seu crescimento e estão distribuindo para o seu acionista para trazer mais capital e para assim aumentar o valor da firma como um todo. Mas também são setores muitas vezes mais arriscados ou são setores que estão sendo vistos com maus olhos pelo mercado, então toma bastante cuidado com essas empresas e nada aqui que você vai escutar nesse canal vai ser uma recomendação de compra ou venda. Simplesmente são estudos. São mais de 7 mil ativos. Imagina você ter que estudar tudo para saber o que vale a pena ou não. Então, eu estou aqui para facilitar e trazer essas ideias de investimentos, mas nada de recomendação. A segunda empresa talvez seja uma das empresas aí mais conhecidas, mesmo sem você conhecer ela.
Simplesmente porque eu estou falando da Altria. O código de negociação dela é o MO. Qual que é a ideia por aqui? Provavelmente você já ouviu falar em marcas como Philip Morris, Marlboro. Então, a Altria ela basicamente é proprietária dessas principais marcas. Ela foi fundada em 1847 com o nome de Philip Morris. E assim ela foi se expandindo. Ela é a maior empresa quando a gente está falando em assuntos de cigarro e tabaco nos Estados Unidos, tendo um mercado de mais de 43% como um todo. Além disso, ela tem mais de 10% sobre Anheuser-Busch InBev, simplesmente a maior cervejaria do mundo. Então ela está atuando nesse setor mais focado nos vícios, que muitas vezes é considerado até como um setor defensivo, porque apesar de fazer mal para o usuário, para a empresa ela fideliza seu cliente da melhor forma, uma dependência. Além da Marlboro, eles possuem outras marcas como a US Smokeless Tobacco, Philip Morris, John Middleton, entre outras marcas focadas aí principalmente em cigarros, charutos e tabaco como um todo. Agora vamos aqui para a tela do meu computador para a gente entender um pouco mais dos seus números, igual a gente fez com a empresa anterior. Então aqui agora com a tela do meu computador aberta, a gente vai entender um pouco mais sobre a MO ou a Altria. Aqui a gente vê a sua receita crescendo bastante nos últimos anos, quando a gente está falando em receita por ação. É até interessante a gente dar uma olhada aqui se eles estão fazendo mais recompra de ações ou emissão. Nesse caso aqui, eles estão basicamente comprando muitas ações. Isso gera mais valor para o seu acionista e mesmo se a receita como um todo não estiver crescendo, como eles estão recomprando muitas ações, a receita por ação acaba subindo consequentemente. Então agora dando uma olhada na sua margem líquida, uma margem operacional na verdade, a gente tem aqui 52%, uma margem bem crescente, partindo nos últimos 10 anos aí de 37 para 52. Resultados extremamente resilientes, a gente consegue ver que é quase uma tendência de alta clara, mas sua margem líquida veio sofrendo. Infelizmente, o setor que eles atuam, ou felizmente, na verdade, eles têm algumas tributações a mais e meio que os Estados Unidos, principalmente, eles estão tentando formas de deixar com que essas empresas não sejam tão lucrativas e não atraiam novas pessoas, novas empresas para esses segmentos e foque mais em empresas focadas no seu ASG, né, no seu ambiente, no social e na governança. Mas, mesmo assim, a empresa continua sendo extremamente lucrativa. Se a gente for tirar a média aqui, é uma empresa que tem uma margem líquida na casa dos 20, 22% nos últimos 10 anos. Isso é muita resiliência. Agora, dando uma olhada nos seus dividendos, a gente pode ver aqui que desde 2018 simplesmente explodiu seu pagamento de dividendos. É uma empresa que já chegou aí na crise do ano passado, chegou a pagar aí quase 10% em dólares. E para quem me acompanha no Instagram, vou estar deixando o Instagram aqui, também tá na descrição. Eu cantei essa bola aqui em abril do ano passado. Falei para darem uma olhada, eu simplesmente não investi nela porque ela não condiz com meus valores. Eu não gosto de investir em empresas que fazem mal ou que acabam tornando o seu bem mais precioso, que é seu cliente, um dependente dele. Então eu particularmente evitaria, mas eu falei que era uma boa oportunidade de investimento para quem não ligasse de se tornar sócio de empresas como essa. Então aqui a gente está com um dividend yield de hoje na casa de uns 7%. Em dólares isso é muita coisa. Lembrando que essas empresas têm um pagamento de dividendo trimestral. Então você não vai receber todos os meses, mas de 3 em 3 meses você vai receber muito. E a ideia é essa, você ter uma alta renda passiva. Você vai facilitar no seu fluxo de caixa, que vai gerar mais caixa aí para você investir cada vez mais e acumular mais patrimônio. Uma coisa bem interessante também sobre a Altria é que, para quem não conhece, ela é um Dividend King. Se você não sabe o que são os Dividend Kings, vou deixar um card aqui em cima, onde eu explico tudo sobre os Dividend Kings. Mas de forma bem resumida, são empresas extremamente resilientes, com alto período de exposição ao mercado e, além disso, de forma majoritária, eles têm que crescer seus dividendos há mais de 50 anos consecutivos. Então, no mínimo, desde 1970, lá eles estão crescendo seus dividendos ano após ano. Passa crise, passa tempo bom e eles mesmo assim acabam entregando novos dividendos crescentes. E a ideia aqui da Altria é que ela é uma empresa aí que já cresce seus dividendos há mais de 53 anos consecutivos. Apesar de ser um setor não tão favorável, como eu já tinha comentado para vocês, de forma pensando na saúde, mas a gente viu aqui que
entrega ótimos resultados, sejam por dividendos, mas também para a empresa como um todo, crescendo receita, os lucros e tudo mais. Então vamos aqui para a nossa terceira empresa, que é a PPL Corporation, código de negociação PPL. Para quem não conhece, ela é uma holding fundada em 1994, focadas em energia e também serviços públicos. Por meio de suas subsidiárias, a PPL ela é uma grande geradora de energia com suas usinas focadas principalmente no Nordeste e no Oeste dos Estados Unidos. Além disso, ela comercializa sua energia tanto no atacado quanto no varejo, principalmente nessas áreas que eu acabei comentando com vocês, nos Estados Unidos. Além disso, ela acaba fornecendo energia para mais de 5 milhões de clientes, focados principalmente na Pensilvânia, Reino Unido e também na América Latina. Então ela tem uma grande diversificação aí em outros países também. Agora que a gente já entendeu um pouco mais dessa empresa e a gente entende que ela está nos setores mais resilientes, que é o setor de utilities, para quem não sabe, é o setor de utilidade pública. Esse setor ele é bem resiliente simplesmente porque os serviços prestados de forma pública são necessários. Logo, a demanda por isso tende a ser principalmente constante, apesar deles conseguirem fazer uma alta captação para conseguir crescer e atender novos clientes, mas eles têm uma certa previsibilidade pelos seus altos contratos e contratos bem longos. Agora vamos dar uma olhada aqui nos seus números na tela do meu computador. Agora a gente está aqui com a PPL aberta para a gente entender um pouco mais dos seus resultados, principalmente nos seus últimos 10 anos. É uma empresa que veio caindo sua receita nos últimos 10 anos e mesmo se a gente reduzir esse período, a gente vê que nos últimos 5 anos também veio caindo de forma bem forte. E a gente vai entender se essa queda na receita por ação foi simplesmente a receita que não veio crescendo, não veio entregando os resultados. E também para ver se eles vieram emitindo mais capital próprio, captando, mas utilizando aí das suas ações. E a gente vê que é uma empresa que veio emitindo muito suas ações. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com essas emissões como um todo. Beleza? Agora, dando uma olhada na sua margem operacional, a gente vai ver que desde 2013 aqui a gente vê uma resiliência nos seus resultados, aí mantendo uma média de uns 36, 37%. Resultados interessantes. Agora, olhando sua margem líquida, a gente consegue ver que não tem a mesma resiliência. Tem alguns topos e fundos aí. Mas mesmo assim é uma empresa que consegue converter muito da sua receita em lucro líquido no final, tendo uma margem líquida aí de 20% praticamente. Isso são números bem interessantes para a gente analisar de forma mais aprofundada. Seu dividend yield aí, desde 2020 explodiu, até porque a empresa teve uma queda bem alta nos seus preços aí, o que facilitou o crescimento do seu dividend yield. E a gente vê aqui, ó, que hoje em dia ela está pagando aí cerca de 6% ao ano em dólares. Isso acaba facilitando para a gente entender aqui também. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas bem simples. Primeiro, você sabe como montar uma carteira, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos? Além disso, você sabe como balancear, ou seja, quanto percentual você vai dar para Apple, para Amazon ou para as empresas que você tem, e assim você diminuir seu risco e aumentar cada vez mais sua expectativa de retorno? Então hoje é seu dia de sorte. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um método simples e bem fácil. Eu desenvolvi esse método para que você consiga ponderar suas ações, diminuindo cada vez mais seu risco e aumentando cada vez mais sua expectativa de retorno, para você entender se vale a pena você adquirir essa empresa ou não. Tudo isso em aulas extremamente objetivas e bem diretas, tudo sendo puxado para a parte prática. Tanto é que no final eu te ensino como otimizar sua carteira. Então se você está preocupado com a sua carteira, se você não sabe se você está ponderando de uma forma que esteja alinhado com seus objetivos, tanto de risco e retorno, esse curso para você. Normalmente esse treinamento é vendido por R$205. Só que apenas esse mês ele está com um desconto de 85% porque ele tem a melhor avaliação dentro da plataforma da Udemy. Então se você ficou interessado, esse mês você pode adquirir ele por menos de R$28. E não são parcelas de R$28. É uma única venda de R$28. É menos do que um combo no McDonald's. Então, eu tenho certeza que isso vai trazer muito mais retorno para você do que essas comidas. Brincadeiras à parte, eu espero que você goste. O treinamento, o link está aqui na bio. Beleza, pessoal? E aí, o que você achou desse vídeo? Comenta aqui embaixo que eu quero saber qual o próximo tema. Se você quer saber mais de empresas de crescimento ou outras empresas que pagam altos dividendos ou que pagam dividendos mensalmente. Ou melhor, se você quer saber sobre ETFs, REITs, comenta aqui que eu vou trazer o melhor conteúdo para você. Beleza, pessoal?
Toda quinta-feira a gente tem live 100% gratuita aqui no YouTube às 20 horas. Então eu espero você na próxima quinta-feira às 20 horas. Tamo junto e tchau!